Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que alegria poder estar com os irmãos nesta noite, revendo aqui pastor Ruimar, pastora Simone, casal abençoado por quem nós nutrimos grande e admirável respeito pelo autêntico e sustentado ministério que eles têm desenvolvido. Eu quero aproveitar o ensejo que os irmãos estão em pés e quero convidá-los para uma leitura, um texto bíblico que o Senhor colocou em meu coração, no capítulo de número 21 do segundo livro do profeta Samuel. Eu ainda continuo falando sobre Davi. Ontem, na reunião de obreiros, conversamos um pouco com os obreiros sobre a importância de considerar que esse é o tempo de ir e não de enviar. E hoje eu quero conversar com os irmãos, no tempo que me foi proposto, sobre esse texto bíblico, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. E eu gostaria de convidá-los a interagirem comigo nesta leitura, porque, embora ela seja extensa, existem algumas verdades bíblicas que seguramente Deus revelará a você nesta noite, no início desta grande e poderosa campanha Setembro Renovação. Eu disse aqui ontem pela manhã e vou reiterar o que falei, grave isto: há um tempo de crescimento, há algo extraordinário que Deus começou a fazer na ADETE. Vocês serão surpreendidos. Eu não sou animador de auditório. A palavra da profecia está na minha boca. Há um tempo de crescimento, há um tempo de restauração, há um tempo de cura, há um tempo de milagres, e Deus haverá de honrar a sua fé. Se você acredita, pode adorar e bendizer o nome do Senhor nessa noite. Eu quero então convidá-los a interagir comigo. Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos vão ler comigo o verso seguinte, do 1 ao 14, e assim nós vamos fazer participação coletiva do texto. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa da casa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os Gebionitas. Verso 2. Então, eu acho melhor eu ler, né? Porque eu percebo que as traduções são diferentes. Então, vamos lá. Então chamou o rei os Gebionitas e lhe falou: ora, os Gebionitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amoreus, e os filhos de Israel que eles tinham jurado. Porém, Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos Gebionitas: o que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gebionitas lhe disseram: não é por prata e nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, e nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor
que entre eles havera, entre Davi e Jonas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Berzilai, o Melotita, e os entregou na mão dos Gebionitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiro, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha desde o princípio da cega, até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais o furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seus filhos, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Eu quero que você tome o seu assento. Eu gostaria nesta noite de sujeitar a minha reflexão a um tema bastante propício, pastor Ruimar, a proposta da campanha Setembro Renovação. O que fazer quando os céus estão cerrados? O que se deve fazer quando os céus se fecham? Qual deve ser a atitude que devemos demonstrar quando a chuva não vem e quando tudo aquilo que plantamos é colocado em risco? Essa é a proposta desta narrativa bíblica descrita no 2º livro do profeta Samuel, a partir do verso 1º do capítulo 21. O texto bíblico diz que Davi agora é entronizado em Israel para reinar. E como um dos seus primeiros desafios, Davi, ao chegar no trono, ele encontra uma crise social instalada em Israel. Uma coisa, um fenômeno que aparentemente para ele não trouxe nenhuma preocupação. Diz a Bíblia Sagrada que já por 3 anos consecutivos, Israel está sofrendo um processo de seca. E entender este processo da seca era também entender que quando a Bíblia fala de seca, a Bíblia também apresenta as consequências geradas por esta seca. E no caso de Israel, no caso do rei Davi, não foi diferente. Davi é introduzido neste trono para reinar sobre o povo de Deus. Mas como primeiro desafio, ele precisa lidar com este fenômeno da natureza, que fugia da sua capacidade como governante, como soldado, fugia da sua capacidade como administrador, porque até então era um fenômeno natural
promovido pela própria natureza. E eu fiz algumas observações no rascunho que fiz para conversar com os irmãos, porque eu me lembrei que a seca para os hebreus, para os israelitas, era a calamidade mais temida. Os hebreus não temiam os seus inimigos. Os hebreus não temiam as adversidades do cotidiano. Mas uma coisa que faziam os hebreus pararem era a seca. A seca era uma calamidade que, quando vinha, ela deixava marcas profundas. E como calamidade para os hebreus, a seca também era um sinal de que alguma coisa com relação aos céus não estava bem. Todas as vezes que a seca se manifestava, Israel logo parava o que estava fazendo e buscava saber o resultado daquele fenômeno, porque eles entendiam que seca, como resultado de calamidade, era uma manifestação da desaprovação de Deus ao que estava acontecendo. Algo estava errado no mundo espiritual. E como é que se lida com esta situação? O texto é muito rico. O povo sabia, melhor do que ninguém, que o que estava acontecendo agora no início do governo de Davi não era uma coisa comum, era algo atípico. Era algo que deveria chamar a atenção das pessoas. E o povo já sabia disso. Mas a Bíblia vai nos revelar que esta seca típica, uma vez que continuada, ela tinha como resultado imediato gerar fome. A fome, por sua vez, resultaria na chegada da miséria. E o que é pior do que a miséria num ambiente de seca? Primeiro a fome, depois a miséria. E tem algo pior, pastor? Tem a morte. Os hebreus sabiam que se aquele processo continuasse, eles estariam fadados à morte. Diz a Bíblia Sagrada que Davi agora, ele toma conhecimento do que está acontecendo. E o texto bíblico vai nos mostrar um pouco mais adiante que Davi parece que não se deu conta do que estava acontecendo. Enquanto para o povo aquela seca não era normal, Davi não se preocupou em investigar e saber o que é que estava acontecendo. Eu fiquei muito pensativo quando recebi o convite do pastor Ruimar para estar com os irmãos aqui, porque o Espírito de Deus falou algo comigo. Ele falou comigo de uma forma que só eu entendo. E eu pude entender então a dimensão daquilo que Deus tem para fazer na vida de famílias aqui nessa noite. Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, ali no aeroporto, esperando o pastor Ruimar, o Espírito Santo falava ao meu coração: eu tenho para este tempo, para esta igreja, um grande mover espiritual. O tempo de sequidão se encerra, e haverá bonança, haverá chuva temporã, haverá chuva seródia, que vai romper as adversidades e que vai confirmar a minha palavra através do trabalho que está sendo realizado aqui. Alguém pode até não entender, mas por que setembro renovação? Porque Deus está disposto a renovar a tua esperança, a renovar as tuas forças, abrir a porta da vitória e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas percebam que Israel está enfrentando algo que, embora não seja habitual, é de conhecimento deles.
E eles precisam estar preparados agora para isso. Por quê? Porque eles sabem que a seca, além de gerar a fome, a miséria e a morte, a seca também ela impede a produção e a continuidade de vida num ambiente de sociedade, um ambiente organizado, um ambiente social como era o ambiente de Israel. Precisava de trabalho, precisava de comida, e todos nós sabemos aqui, o seu pastor Rui Mar é um grande expositor da palavra, todos nós sabemos aqui que Israel sobrevivia da agricultura. Tudo que vinha por meio da agricultura. Era nos campos que Israel tirava o sustento de suas famílias. E eles agora sabem que esta seca continuada, ela vai resultar não só em fome, não só em miséria, mas também em morte. E por quê? Porque eles sabem que se não há chuva, não há plantio. Se não há plantio, não há colheita. Se não tem colheita, não há o que comer. Se não há o que comer, é inevitável que a fome venha. E se a fome vier, com ela virá a miséria. E o último estágio da seca, para aqueles que já experimentaram um processo de adversidade com a qual não sabem lidar, é o resultado morte. Israel sabia disto. Mas é muito interessante, meus irmãos, que eles, embora tivessem percepção disso, a liderança não percebeu. E eu quero trazer uma verdade bíblica baseada nesse texto. A seca para Israel era um sinal de que Deus não estava feliz. Mas Davi não se apercebeu disto. Ele achou que tudo estava bem. Talvez as muitas atividades no governo, talvez as muitas questões que ele precisava tratar, lhe impediram de se aperceber o que estava acontecendo. Para ele aquilo ainda era um fenômeno natural, algo normal que poderia ser resolvido com o passar do tempo. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer uma coisa para você: nem tudo na vida cristã é normal. Tem situações nas nossas vidas que nós precisamos parar e nós precisamos nos aperceber do que está acontecendo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são a forma que Deus encontra para chamar a nossa atenção. Israel estava tão focado, Israel estava tão firmado naquele processo de transição que eles não se aperceberam que havia alguma coisa no mundo espiritual que Deus não estava aprovando. O texto bíblico então vai nos contar que Davi, com esta dificuldade de se aperceber o que está acontecendo, ele continua o seu governo e a sua gestão. Mas a Bíblia fala sobre esse texto bíblico, e ela fala, Simone, que quando Deus introduziu Israel na terra, uma das promessas feitas por Deus foi a promessa de que eles iriam para uma terra que manava leite e mel. Deus faz algumas promessas na Bíblia acerca do sucesso e do progresso da lavoura, dando a Israel garantia que enquanto eles fossem fiéis,
enquanto eles guardassem os mandamentos, enquanto eles fossem obedientes, enquanto eles se sujeitassem à vontade soberana de Deus, não haveria nenhum impedimento, não haveria nenhuma adversidade, não haveria nenhuma catástrofe natural que pudesse impedir a manifestação da bênção de Deus sobre a vida do povo. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: se vocês forem fiéis a mim, se vocês guardarem a minha palavra, se vocês viverem em santidade, haverá chuva dioturnamente, haverá chuva anualmente. Vocês vão plantar a semente e no tempo certo, na estação certa, eu vou mandar a chuva vai regar a semente vai germinar na terra, e como resultado deste processo de germinação, a semente vai produzir, ela vai produzir o fruto, e do fruto vocês vão comer e serão abençoados, porque eu, o Senhor, o disse. Pastor, mas onde é que está isso? Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do verso de número 10, tem um texto que eu queria ler com vocês, rapidamente, para que nós pudéssemos trabalhar essa ideia. Deuteronômio, capítulo de número 11, verso de número... Olha o que é que Deus fala para Israel, mas Davi não se apercebeu disto. Verso de número 11, a partir do verso de número 10. A partir do verso de número 10. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, e em que semeavas a tua semente, e as regava com o teu pé, e como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir, ele está falando da terra de Canaã. A terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuvas dos céus. Ou melhor, é terra de montes. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Das chuvas dos céus beberás as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. O que Deus está dizendo aqui? Se vocês cumprirem comigo o trato de serem fiéis, eu também vou cumprir a minha palavra. No tempo certo, na estação certa, pode ter El Ninho, pode ter conflito climático, mas a minha palavra prevalece contra isso. E eu estou dizendo, haverá chuva ano a ano, no início e no fim. E quais eram as chuvas que serviam para confirmar esta palavra de Deus com relação a Israel e ao que nós estamos discutindo aqui nesta noite? A Bíblia fala de dois tipos de chuva. A chuva temporã, que é aquela chuva que ocorre no outono e termina lá nos meados de dezembro. E ela tem como propósito preparar a terra para receber a semente. E qual é a outra modalidade de chuva, segundo o texto bíblico, que daria garantia e efetividade de cumprimento desta promessa? A chuva seródia, que é a chuva que se inicia agora, no início da primavera. É a chuva que é lançada no início da primavera e tem como objetivo maior, que ela começa a partir de fevereiro ali até abril, não é? E ela tem como processo de comprometimento da palavra de promover o crescimento dos grãos e para lhe preparar para a colheita. O povo sabia disso. Logo, uma vez que o povo sabia disso, o povo então começa a se preocupar. Mas Davi está apático ao que está acontecendo, e a Bíblia vai dizer que Davi, apático a isso, de repente ele acorda e ele resolve consultar ao Senhor. Verso 1 do capítulo 21. Quando eu olhei para o texto, eu tive a sensação de que Deus falou assim: até que enfim você veio me consultar.
Aquilo que para você é natural, para mim não é normal. Mas como você não falou nada, eu também não me manifestei. Preste atenção no verso 1. E Davi foi consultar ao Senhor. Davi estava tão no automático, ele estava tão preocupado com aquilo que lhe cercava, que ele talvez tenha esquecido do mais importante. Ele tenha esquecido de conversar com Deus por meio da oração. Não é aquela oração automática, aquela oração de micro-ondas. É aquela oração que a gente bate na porta e diz: Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor está no controle. Senhor, eu não estou compreendendo por que eu estou passando isso, mas se for da tua vontade, manifesta o teu querer e manifesta a tua vontade para que eu possa me enquadrar e possa receber a tua bênção que está sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E aí o texto diz que quando Davi vai consultar ao Senhor, o Senhor não hesita em responder a Davi. Diz: você quer saber o porquê da seca? Você quer saber por que 3 anos não cai água sobre a colheita de Israel? Eu tenho algo para te dizer, Davi. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Davi foi quebrada uma aliança. Uma aliança no céu foi rompida. E alianças que não são respeitadas no mundo espiritual, elas geram consequências. Alianças que não são consideradas e que não são tratadas com o respeito que se deve dar, elas são capazes de fazer que o céu se feche, que o céu se tranque. E quando o céu se tranca, quando o céu se fecha, quando o céu se cerra, você pode gritar, você pode espernear, você pode colocar a sua posição, você pode fazer o que você quiser. Os céus só vão se abrir quando a aliança for renovada. Aí Deus vai se manifestar e vai dizer o que é que Ele espera de você. Eu fiquei impactado com isso, porque a demora de Davi em consultar ao Senhor levou o seu povo a um processo de sofrimento muito grande. Após 3 anos de fome, Davi então vai buscar de Deus a resposta para o que está acontecendo. Ele só se apercebeu disso quando ele viu o sofrimento continuado da sua nação. Você veio para o Setembro Renovação e você sabe que algumas coisas precisam ser colocadas no lugar. Até quando você vai achar que tudo o que está acontecendo é normal? Até quando você vai achar que todo este processo que você vem atravessando é simplesmente resultado daquilo que você está designado ou destinado a passar? Deus não trabalha com destinos, Deus trabalha com propósitos. Eu vou repetir: Deus não trabalha com destinos, Deus trabalha com propósito. Ele tem um propósito. Meu Deus do céu, Deus te trouxe aqui para dizer a você que algo precisa ser reparado. E se você reparar, os céus vão se abrir. Se você reparar, os céus vão se abrir. Haverá chuva temporã, haverá chuva seródia na tua lavoura, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. E quando terminar este trabalho, esta campanha, você vai levantar as suas 2 mãos para o céu e vai dizer: verdadeiramente o Senhor falou ao meu coração e eu estou vendo cumprir a sua palavra na minha vida. Davi esperou 3 anos de seca para buscar a resposta. E talvez as nossas ocupações justifiquem a nossa dificuldade de percepção com aquilo que está à nossa volta. Nós estamos vivendo um mundo dinâmico. A velocidade é a marca do nosso tempo. Eu falo por mim, eu moro na capital paulista.
A vida é frenética, dorme muito tarde, levanta muito cedo. Esses dias a minha esposa falou assim para mim: você não percebeu nada? Eu falei: o quê? Já fazem 15 dias que no seu entra e sai, você chega, o seu filho está dormindo, e você sai, o seu filho está dormindo. E eu parei para pensar, e eu de fato constatei que a dinâmica do nosso tempo muitas das vezes nos impõe a achar que algumas coisas que acontecem são normal em consequência daquilo que nós estamos vivenciando. No caso de Davi, ele também se manifestou desta forma. E o texto é muito rico, porque o texto vai dizer que tudo para a nossa vida tem uma causa. Nada acontece por acaso. Tudo que tem ocorrido na minha e na sua vida tem uma causa. E nós precisamos ter essa percepção para entender por que é que os céus podem se fechar ou por que é que os céus podem se abrir. Os céus abertos e os céus fechados na minha e na sua vida serão resultado daquilo que nós estamos vivenciando neste tempo. Deus me trouxe aqui com autoridade, eu abro a minha boca para profetizar. Tudo que está amarrando, tudo que está impedindo, tudo que está travando a tua vida, vai agora ser repreendido pelo poder da palavra. Ai meu Deus, a palavra vai trazer libertação, a palavra vai trazer transformação, a palavra vai trazer renovo, a palavra vai gerar milagre na tua vida, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Tudo na sua vida tem uma causa, e dependendo da causa, Deus pode manter o céu aberto ou o céu fechado. De que lado que você está? O céu está aberto ou o céu está fechado? É para você refletir. A pior coisa na vida de um crente, a pior coisa na vida de um cristão, eu pelo menos penso assim, é servir a Deus com os céus fechados. Porque aí a gente faz no automático, a gente faz por obrigação, a gente faz porque está pedindo, mas a gente não vê resultado do nosso esforço e do nosso trabalho. E nós precisamos entender, queridos irmãos, com muito respeito aos ouvintes desse auditório, que lutas espirituais não se resolvem com estratégias terrenas. Eu vou repetir isto: lutas espirituais não se resolvem com estratégias terrenas. Você pode ter muita capacidade, você pode ter sido preparado para este tempo, mas se a questão é de cunho espiritual, eu quero que você levante a sua mão direita, porque eu vou profetizar. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar discernimento, para que você possa ver, para que você possa se aperceber que Deus está requerendo alguma coisa. Quando a aliança for restaurada, os céus vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quantos podem adorar a Jesus por isto? Imagina Davi consultando ao Senhor. Deus respondeu na hora. É por causa de Saul e da sua casa sanguinária. Deus estava dizendo: Davi, houve a quebra de uma aliança. E o que é que Deus estava falando? Mas pastor, Davi não tinha nada a ver com essa situação. É lógico que não. Deus está falando de uma aliança feita com os Gebionitas. Isso está na Bíblia. Essa aliança foi firmada lá em Josué, capítulo 9, verso 14. E havia uma aliança de que Israel
haveria de proteger os gibeonitas, que não eram israelitas, mas que estavam naquele contexto geográfico, habitando ali sob a proteção de Israel. Embora eles não fossem hebreus, eles tinham uma proteção, eles eram amorreus, mas por conta da aliança firmada com Josué, no início da conquista da terra, no engodo que os gibeonitas criaram para induzir Josué, foi feita uma aliança. E a gente não se apercebe, irmãos, que quando a gente faz compromisso com homens, eles são suscetíveis de falha. É por isso que, por exemplo, no mundo jurídico, existe o contrato. O contrato, ele impõe direito e ele impõe obrigações. Enquanto você tem um direito de um lado, tem obrigações do outro lado, para que o contrato seja cumprido de forma integral. E mesmo assim não funciona, mas no mundo espiritual não. Quando uma aliança é firmada no mundo espiritual, o próprio Deus chancela, o próprio Deus assina, o próprio Deus toma a frente para dizer: o meu nome está aí, eu não participei, vocês não me convidaram, mas pelo amor à minha palavra, eu vou chancelar. E Deus chancelou o acordo de Josué e os gibeonitas. Aí vem o Saul. O Saul é o estereótipo daquele crente que a gente não sabe de lado que ele está. Uma hora ele é crente demais, outra hora ele é profano demais, uma hora ele quer ser zeloso demais, outra hora ele não sabe o que ele está fazendo ou o que ele deve fazer. E aí o Saul, com ímpeto de guardar e de preservar o povo de Deus, ele vai e propõe uma ofensiva militar contra o remanescente dos gibeonitas, que estariam em tese sob a sua proteção. E ele vai e extermina parte dos gibeonitas. Deus olhou lá do céu e disse: isso não vai ficar assim. Aprenda uma coisa. A justiça de Deus, no âmbito dos atributos, a justiça de Deus está acima da sua fidelidade. Deus é fiel, mas Ele também é justo. E Ele não abre mão do desrespeito a uma aliança firmada. Quando Davi vai consultar ao Senhor, e eu tenho que me apressar aqui, Deus diz para ele: uma aliança foi rompida. A casa de Saul, a casa sanguinária de Saul, rompeu a aliança que Josué fez com os gibeonitas. E por conta disso, eu cerrei os céus. Algum problema? É simples assim. Uma aliança quebrada fecha os céus. Sabe aquele voto que o pastor pediu para você fazer, baseado na tua fé e não na coação? E você fez e não cumpriu? Isso fecha o céu. Ô pastor, mas esse Deus é um Deus de ameaça? Não, Ele é um Deus de justiça. Sabe aquela madrugada que você ficou de jejuar, de orar, e você se comprometeu, porque isso acontece muito no final do ano, né? A gente faz tanta promessa para a gente mesmo, né? Eu, por exemplo, para quem não sabe, eu fui obeso, eu pesei 170 quilos. Então, todo ano, quando chegava no final do ano, eu dizia: o ano que vem eu vou emagrecer. O pastor Ruimar, a Simone me conheceram um pouquinho mais cheio. Só que quando chegava na véspera de Natal e Ano Novo, que eu via aquele monte de comida, eu falava: não, vamos deixar para o ano que vem. E aí a gente vai levando. Porque a tendência do ser humano, essa conduta de não observar aquilo que se fala, mas com Deus é diferente. Diga aí para o teu irmão, e eu sei que você não tem o costume, mas isso aqui não é decoreba não, é exercício de fé. Diga assim: Deus tem compromisso com aquilo que Ele prometeu para você.
Eu estou dizendo aqui, usando aqui o microfone, Deus está usando a minha boca para dizer a você que aquilo que Ele prometeu a você, Ele vai cumprir de acordo com a sua vontade. Saul não considera o juramento, ele promove essa ofensiva militar, esqueceu que no âmbito da justiça de Deus, Deus se importa com o resto. Cuidado como você está tratando as pessoas. Porque o Deus dos céus também se importa com quem não tem nome, com quem é anônimo, com quem não é conhecido, com quem não está no patamar de visualização. Deus também se importa, como se importou aí com o menino Daniel. Ele se importa com... É mentira do diabo que ele não está vendo, que ele não está ouvindo. É mentira do diabo que ele não vai trabalhar ao teu favor. Pelo contrário, Isaías no capítulo 64, verso 4 diz que desde a antiguidade não se viu, ou não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você e está cumprindo aquilo que Ele prometeu a você. As consequências desta quebra de aliança promoveram uma série de problemas. A quebra de aliança de Saul, ela só vai se manifestar 30 anos depois. E ela se manifesta quando? No início do reinado de Davi. Quando eu olhei para isso, eu fiquei pensando comigo que nós somos livres nas nossas escolhas. Mas nós somos escravos das consequências das escolhas que fazemos. Eu repito, somos livres das nossas escolhas. Mas nós nos tornamos escravos das consequências delas. Saul, ele resolveu afrontar, ou resolveu se colocar para resolver alguma coisa que não lhe competia resolver. Esta consequência, esta ação de Saul gerou uma consequência futura para ele e para a sua casa. A Bíblia Sagrada vai dizer, no texto que nós lemos, que quando nós rompemos alianças, nós entramos em rota de colisão com o propósito de Deus. O que é que te traz aqui nesta noite? Qual é o milagre que você está buscando nesta noite? O que é que você precisa que Deus resolva nesta noite por você? Coloque no altar de Deus, mas antes de colocar no altar de Deus, verifique como é que está a sua aliança com Ele. Porque se você tiver crédito, Deus vai abrir os céus, Deus vai fazer chuva descer e vai glorificar o nome dEle na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O tempo da cobrança chega. Os Gebionitas aparecem, e aqui é o caminho para o fim. E quando os Gebionitas aparecem, a Bíblia diz que Davi resolve atender o pedido dos Gebionitas e se propõe a entregar 7 filhos de Saul para serem enforcados no monte de Saul. E nesse texto bíblico nós vamos conhecer essa personagem chamada Rispa, que não tinha nada a ver com as escolhas equivocadas de Saul. A Bíblia diz que Davi manda que os filhos de Saul, ou os descendentes de Saul, sejam entregues aos Gebionitas, e assim como o rei determinou, assim se cumpriu. Os 5 filhos de Merebe, irmã mais velha de Mical, foram entregues aos Gebionitas, junto com os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Mas nessa
história bíblica, nós temos a figura do Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, que na linha de sucessão deveria ser levado para ser enforcado. E aqui eu vejo Cristo. Porque o Mefibosete, filho de Jonatas, é aleijado. E por conta da aliança que Davi firmou com Jonatas acerca de Mefibosete, Davi se lembrou da aliança e poupou o Mefibosete. O Mefibosete aleijado representa eu e você. Que por misericórdia de Deus, Ele se lembrou de nós. Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas pela misericórdia de Deus, capítulo 2 de Efésios, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, isso é dom de Deus. É a manifestação da misericórdia de Deus, a graça, o favor que nós não merecíamos. Quando eu olhei para o Mefibosete defeituoso, eu me vi nele. Mas quando eu olhei para o Mefibosete, irmão de Armone, filho de Rispa, eu vi a figura de Cristo. Era como se o Mefibosete perfeito estivesse dizendo para o Mefibosete aleijado: fique tranquilo, eu vou no teu lugar. Eu sou inocente, mas eu vou morrer no teu lugar. Eu vou morrer no teu lugar, mas a aliança será restaurada e haverá chuva em Israel novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei pensando, pastor Ruimar, como é que ficaria o coração de uma mãe vendo isto? A Merebe e a Rispa veem os seus filhos serem levados pelos oficiais de justiça do rei para serem enforcados no monte de Saul simultaneamente. Pastor, mas tudo isso era só uma aliança. Mas essa aliança com os gibeonitas precisaria ser restaurada. E para haver restauração, precisava haver sacrifício. A gente só consegue dar valor quando a gente gera. A gente só sabe o valor quando a gente passa pelo processo. Levante a tua cabeça, meu irmão. Acredite que esse mês de setembro será marcado por milagre na sua vida. Não vai terminar assim não, não vai terminar assim não. Não adianta. Aí eu fiquei pensando comigo, né? Era só uma aliança. Pois é. Aí eu pergunto para você, adianta protestar? Adianta sair da igreja? Adianta falar mal do pastor? Adianta falar mal do ministério? Não, eu não vou mais ajudar, eu não vou mais contribuir. Adianta isso, foi só uma aliança. Mas Deus se importava com isso. Parece-me que o texto é rico em trazer essa informação. Parece que naquele momento ainda essas duas mães não compreendem isto. Elas só vão compreender um pouquinho mais à frente. E por que que elas vão compreender um pouquinho mais à frente? Porque aqui eu vejo também um ato de livramento. Você sabe que tem situações que Deus nos permite passar? E eu estava dizendo isso ao pastor Ruimar, e o Espírito de Deus falou no meu coração ainda nesse texto. E que para nós, naquele momento em que nós estamos vivenciando aquilo, parece ser algo trágico, mas por que Deus deixou isso acontecer comigo? E a gente não entende que o Deus que conhece o nosso futuro não nos deixará embaraçar no nosso presente. Eu vou repetir, o Deus que conhece o teu futuro não vai deixar você tropeçar no teu presente. Ele vai cuidar de você. Pode adorar ao Deus de Israel nessa noite. Ele não vai te deixar ficar envergonhado. Olhe para mim, eu estou terminando aqui. Na linha de sucessão, poucos de nós nos apercebemos que Davi também fazia parte desse conglomerado familiar de Saul. E por quê? Porque Davi casou-se com Mical. E quem é Mical, Ruimar? A Mical é aquela esposa que ficou indignada
Quando a arca do Senhor, que ficou fora de Israel, lá na casa de Obed-edom, por 20 anos, voltou para Israel. Quando chega em Jerusalém, a Bíblia diz que o Davi está tão alegre que ele não se apercebe, ele começa a pular de um lado para o outro, e aí acaba ficando lá sem as suas vestes principais, e a Mical, do quarto onde estava, disse: é uma vergonha. Como é que pode o rei de Israel se dar um papel desse? E ela murmura no seu coração. E parece que Deus toma aquilo como um ponto específico para punir Mical. Isso me chamou muito a atenção. E por quê? Porque a Bíblia diz que Mical era estéril. Davi não teve filho com ela. Se Davi tivesse filho com ela, agora, no momento de entregar os filhos de Saul, a descendência de Saul aos Gebionitas, ele também teria que entregar o seu filho. Mas por conta disto, era como se Deus estivesse dizendo: eu embaracei lá atrás para te dar o livramento aqui na frente. Eu mudei a rota lá atrás para te dar o escape aqui na frente. Aí eu fiquei pensando comigo: mas gente, mas que penalidade forte é essa, né? Deus poderia, por exemplo, dizer para Mical, sentenciar Mical com algumas coisas assim, no ambiente feminino, né? Olha, você vai ficar velha precocemente, vai ter ruga, não vai comprar sapato, vai engordar. Poderia ser coisa dessa natureza, mas Deus falou para Mical: não vai ter filhos. Só que Davi só vai compreender isso naquele momento, ou seja, a esterilidade de Mical não era uma punição para Davi, mas era um livramento para o seu coração. E entenda isso nessa noite: o que Deus está fazendo acontecer agora não é para te envergonhar, é para te dar vitória lá na frente. Você vai levantar a tua mão e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O que é que então nós precisamos fazer para que os céus se abram? Eu termino aqui. Primeiro, entenda que nem tudo que está à sua volta deve ser visto com naturalidade. Pare, pense, olhe, ore e peça a direção de Deus. Encontrou o problema? Segundo, não tenha medo de se aproximar de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. O mesmo escritor aos Hebreus diz no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, primeiro, creia que Deus existe, e depois que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Se você entendeu o que está acontecendo, busque com fé, peça a Deus com fé, e Deus vai se levantar dos céus e vai te dar vitória na tua adversidade. Terceiro, não tenha medo de entregar no altar de Deus aquilo que Ele está pedindo para renovar a aliança. Não tenha medo de entregar no altar de Deus aquilo que Ele está requerendo para renovar a aliança. Com a aquiescência do pastor da igreja, eu quero convidar você para orar. Eu não sei se aqui nesta noite, tinha muita coisa para falar, mas eu preciso ser respeitoso do tempo. Eu não sei se aqui nesta noite, existem pessoas que estão me ouvindo e que em algum momento da ministração se identificaram com aquilo que eu apresentei. Eu não quero lhe chamar à frente, mas eu só quero desafiar você a sair desse estágio de comodismo e se colocar na posição que Deus requer de você.
Porque o Espírito de Deus está dizendo ao meu coração agora: o tempo de céus fechados termina. Os céus estarão abertos sobre a tua vida. Os céus estarão, meu Deus do céu, os céus estarão abertos sobre a tua vida. É aliança, é colocar a mão no seu coração, e colocando a mão no seu coração, fechar os seus olhos e dizer: Senhor, eu estou aqui nesta noite, e eu estou renovando contigo a minha aliança. Apaga tudo aquilo que ficou para trás, apaga tudo aquilo que me afastou do Senhor, e me faz nesse setembro renovação, viver milagres extraordinários, viver milagres atípicos, viver algo sobrenatural, na autoridade do poder da palavra de Deus. Eu profetizo na tua vida: haverá abundância de dia, haverá abundância de alegria, haverão portas abertas, haverá saúde, haverá prosperidade, não haverá morte, não haverá morte, não haverá morte, haverá bênção de Deus para a glória, para a glória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus aqui no altar. Rebácia, derivanda calabassuria, turemandácia alabá. Pastor Rui Mateus está dizendo para mim: não haverá morte. Não haverá morte, não haverá morte. Toda sentença de morte está quebrada agora. Toda sentença, bácia, como enervia, dácia, lavá. Toda sentença de morte, haverá bênção, haverá alegria. Aquilo que não gerava vai gerar. A terra que não produzia vai produzir. A chuva temporã, a chuva seródia cai sobre a tua vida nesta noite, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh Deus, me ajuda nesta noite. Nerebácia, norevando que biderebassuria leva. Choberemandorebácia, ebidácia calamandorebandoreva. Olha para ele aí e diga para ele: não haverá morte. Seja a boca de Deus aí agora na vida desse teu irmão. Toque ele aí e diga: não haverá morte. É primavera, é primavera. A chuva seródia cai, a chuva seródia cai. A semente vai germinar, a terra será encharcada, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida.